Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem pessoal, nesse vídeo em específico eu trago para vocês uma análise de comportamento e preço um tanto quanto diferente do que estávamos abordando aqui no canal, no qual, percebendo aqui no mercado que muitas criptomoedas já apresentaram uma fortíssima alta nos últimos meses de negociações e estão nesse momento muito próximas de testar topos anteriores históricos, uma análise aqui então mais calma e voltada para o longo prazo de aplicação em tempos gráficos maiores se faz necessária. Por isso então, nesse vídeo eu trago para vocês uma análise de comportamento de preço de mais 4 ativos bem relevantes para o mercado aqui no tempo gráfico mensal, que serão exatamente aqui o Bitcoin, a Ethereum, a Binance e também a ARPA. E indo aqui então diretamente ao ponto e começando nossa análise com o comportamento e preço do Bitcoin aqui no tempo gráfico mensal. Se você já viu o meu vídeo sobre topo duplo aqui no mercado, aqui no Bitcoin, em seu comportamento atual de preço, nós podemos perceber claramente as características técnicas mais fundamentais desse padrão de preço, no qual podemos observar aqui que o ativo, após formar aqui essa grande tendência de alta para o mesmo, acabou aqui então formando esse primeiro topo com um grande volume de negociações acima da média. Porém aqui pessoal, na possível formação desse segundo topo aqui para o mercado, nós podemos notar aqui um volume decrescente para a formação do mesmo, o que então já sinalizaria por si só fraqueza técnica no seu movimento atual de preço pela teoria de Dow para a formação dos preços, sem contar aqui que é uma característica técnica fundamental desse padrão de reversão. E além disso pessoal, aqui também podemos perceber uma possível divergência técnica se formando com relação ao seu price action e também aqui com indicadores de momentum bem relevantes, o que então pessoal seria aqui mais uma característica técnica bem relevante que denotaria fraqueza técnica no seu movimento de preço atual aqui no tempo gráfico mensal. E isso inclusive também pode ser percebido aqui observando o tempo gráfico mensal da Ethereum, no qual também pode ser observado nesse momento uma formação técnica de preço se aproximando de um topo histórico anterior, porém aqui com as características técnicas de volume denotando uma divergência técnica em relação ao preço e também aqui em relação ao momentum do índice de força relativa e também do estocástico, denotando assim também para Ethereum uma fraqueza técnica no seu movimento atual de alta. E é claro pessoal que eu não sou o dono da razão, nem também sou vidente ou algo do tipo, e claro também que indicador técnico não prevê o futuro. Então no caso aqui, mesmo com tudo isso que eu estou destacando para vocês nesse vídeo, ainda existe aqui claramente a possibilidade do comportamento e preço do Bitcoin e também da Ethereum acabarem aqui então rompendo para cima de um topo anterior histórico de mercado, com também um volume de negociações bem explosivo e acima da média, e assim então terem caminho livre para ir até a lua. Porém aqui pessoal, na minha humilde opinião para o mercado nesse momento, eu sinceramente acho aqui que esses ativos não estão com força suficiente para romper a formação técnica de topo histórico anterior, sendo então aqui mais sugerível que você esperasse uma nova formação técnica de price action ascendente acontecendo para o ativo, ou então aqui uma correção técnica acontecendo para o seu price action, testando aqui uma linha de retração bem relevante para Fibonacci, ou até mesmo aqui que você escolha operar vendido nesse momento, observando aqui exatamente esse teste possível em uma região técnica de resistência bem importante, com um risco aqui de stop muito pequeno e um alvo técnico de realização de lucros muito mais longo, antes de você então abrir uma posição para esse ativo. Já aqui na Binance, percebe-se em seu comportamento atual de alta que estava aqui acontecendo que o mesmo acabou apresentando uma correção técnica bem próxima aqui à linha de retração de 61% de Fibonacci. Porém aqui também podemos notar que a sua formação técnica atual de preço já está aqui formando um topo mais baixo do que o topo anterior formado. E embora aqui ainda não seja uma caracterização completa de mercado de baixa com topos e fundos descendentes, a sua caracterização atual de preço já pode ser sim encarada como cautela para compras no tempo gráfico mensal. E isso inclusive pode ser ainda mais reforçado observando aqui a divergência técnica existente entre seu comportamento de alta para os últimos meses e o volume de negociações.
Porém, no caso aqui da Binance, eu ainda acredito que o seu comportamento atual de preço ainda poderá dar uma boa oportunidade de compra próximo aqui à região de preço de 233 dólares. No qual aqui, além de percebermos uma zona técnica de suporte bem importante, também percebe-se aqui a formação técnica de linha de média móvel de 20 períodos. Porém, caso aqui também essa região técnica seja rompida para baixo, agora nós teremos aqui então uma formação técnica completa de um price action descendente. Então, mesmo aqui com o ativo eventualmente testando o seu preço nessa região técnica bem importante, tem aqui também bastante cautela para a sua posição comprada, principalmente se ela for pensando em um longo prazo de aplicação. Isso porque caso você abra aqui uma posição comprada de mão cheia e o ativo então acabe aqui apresentando uma reversão no seu price action, você terá aqui uma posição comprada contra uma tendência primária em andamento. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na ARPA, em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico mensal, podemos notar aqui inicialmente que o ativo acabou até rompendo para cima dessa região técnica de topo histórico anterior que nós tínhamos aqui para o seu tempo gráfico. Porém aqui também podemos perceber que uma grande pressão de força vendedora já está aqui atuando pelo ativo, no qual já podemos observar aqui uma baixa de mais do que 25% em poucos dias de negociações após o preço romper essa região técnica. E percebe-se aqui também, pessoal, que quando o preço acabou atingindo essa região técnica, ele também aqui apresentava uma divergência com o seu preço em relação ao índice de força relativa, o que então poderia sugerir para a gente que mesmo com o seu preço rompendo para cima de um topo histórico anterior com o volume de negociações acima da média, o seu preço ainda estaria aqui muito sobrecomprado e muitos investidores então podem ter encontrado nesse momento uma melhor oportunidade para realizarem os seus lucros, criando assim então realmente esse pavio de força vendedora bastante longo e sinalizando aqui então para você um pouco mais de cautela com operações compradas nesse momento com esse ativo. Então no caso aqui, pessoal, se você não conseguiu abrir nenhuma posição comprada com nenhum desses ativos aqui citados nesse vídeo, nas melhores oportunidades de compras que o gráfico técnico mensal acabou apresentando aqui para os mesmos, agora, pessoal, me pareceria mais realmente um momento em que o mercado está muito sobrecomprado e com muitos ativos aqui com praticamente preços muito elevados e que no caso aqui então talvez nem valesse a pena você comprar algum desses ativos nesse momento. Isso porque esses ativos podem estar muito próximos de apresentarem uma correção técnica para o mercado. E aí você que comprou nesse momento com a euforia de mercado estaria comprando exatamente quando o mercado estivesse formando um topo. E pior, você pode estar comprando quando o mercado pode estar aqui revertendo a sua tendência. Então realmente aqui eu reforço para vocês a minha opinião de que nesse momento não seria tão interessante você abrir uma posição comprada pensando em um longo prazo de aplicação. Mas claro também, pessoal, como falei anteriormente para vocês, eu não sou o dono da verdade. E claramente aqui então existe a possibilidade de eu estar errado com essa minha análise e o comportamento de preço aqui então desses ativos acabar explodindo novamente. O meu compromisso aqui com vocês é analisar tecnicamente cada ativo e não existe aqui então para o mercado a análise técnica perfeita ou 100% assertiva. Existe aqui tanto a possibilidade do comportamento de preço apresentar um pessimismo maior para o mercado, quanto também existe aqui a possibilidade do otimismo acabar aqui dominando o mercado. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.